Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Aqui o Cirilo Aloísio, sim, para falar aqui destes primeiros jogos aqui da primeira ronda. E comigo, e atenção, ainda vamos ver se vem o Nuno. Atenção, não sei se vai vir daqui a 10 minutos, um quarto de hora, a meio do episódio, ou até no final, só para falar do Celtics, ganhou. O Nuno Canossa. Comigo, para falar deste episódio aqui dos primeiros jogos da primeira ronda. O pessoal pode dizer que é muito suspeito, sim, derivado às circunstâncias clubísticas do meu lado. Trago o Pedro Quedas, lá está, membro também da Magic Nation de Portugal, como eu. Quedas, já agora tudo bem contigo? E se concordas também, se o pessoal que vai nos ver ou assistir vai achar muito suspeito visto cá neste momento de época do Orlando Magic, que muitos dizem que está a ser um turning point. Sim, e tanto que devo dizer, pronto, um bocadinho de coisa de bastidores. Eu estive para aparecer num episódio há uma semana e tal atrás. Exato, para falar do E play. acabei por não poder, por razões pessoais que não tiveram nada a ver com basquete, questões familiares. Mas vinha preparado para carpir mágoas sobre o quão fraquinho tinha sido pessoalmente este final de época e pronto, e de um modo geral, como estava a ser fraquinho a prestação dos Magic em relação às minhas expectativas. E pronto, e agora de repente, quando decido aparecer para este novo episódio, decidimos finalmente aprender a jogar a bola. E é daquelas coisas que é tipo, eu estava pronto em conversas que tive com colegas meus e que malta que acompanha este desporto, eu nestas coisas eu não sou um fã muito exigente, eu só peço, se eu sinto que a equipa deu tudo o que tem em campo, eu estou feliz. E o jogo, o modo como ganhaste o primeiro jogo foi um microcosmos perfeito do que é ser fã desta versão dos Magic, que é a nossa defesa é incrível, o nosso ataque é pelo menos mediano quando nos lembramos que mais vale atacar ao sexto do que estar a fazer lançamentos mid-range, e é importante lançar triplo, mas continuamos a não acertá-los. E é impressionante como a nossa defesa foi tão incrivelmente boa contra os Pistons que mesmo com uma percentagem de lançamento, especialmente no exterior, absolutamente atroz, continuámos a ganhar o jogo, e foi naqueles jogos em que se nós lançássemos o triplo como pelo menos a média da liga, nem precisamos ser bons, só a média teria sido francamente tareia, em vez do jogo apertado que acabou por ser, porque em muitos momentos do jogo nós estávamos, eu senti neste primeiro jogo, tipo, vamos agora os Pistons vão dar tudo o que têm a seguir, e obviamente não vai ser assim todos os jogos, mas neste primeiro jogo eu senti que nós estivemos sempre a controlar o jogo, por assim dizer. Eu senti sempre que éramos nós, estávamos ao volante do jogo, mas a nossa falta de capacidade de triplo fazia com que os Pistons conseguissem ir fazendo aquelas runs de recuperação, e nós tínhamos de estar outra vez a fazer runs de defesa para recuperar essa desvantagem. Mas pronto, foi algo assim interessante a reter para futuros jogos dos Magic também. Exato. E eu, como já sabia que íamos já falar aqui dos Magic, vamos arrancar já com esta série dos Pistons contra os Magic. Magic, atenção, já esta imagem defensiva, organizada, agressiva, dinâmica, sem deixar muitos buracos ou desatenções, isso tudo já tínhamos visto contra os Hornets, que muita gente pode dizer, os Hornets, não temos que esquecer que os Hornets eram o melhor ataque, ou o segundo melhor ataque aqui deste ano civil, não é desde a semana passada, 2 semanas, 3, 4 semanas, já era deste ano civil, ou seja, destes últimos 4 meses, que basicamente só o Lamela é que tentou alguma coisa, o resto da equipa não conseguiu. E, eu até, lá está, comentámos, lá está entre nós até por mensagens, eu acho que até, tocando mais neste jogo, obviamente com o Detroit, eu acho que aconteceu muito de estratégia, foi, tal como aconteceu com os Hornets, em que basicamente depois era só o Lamelo a fazer a criação e só ele a fazer o ataque, neste jogo contra os Pistons era basicamente o Cade. Só que os Hornets tinham mais armas. Estes Pistons, que ainda por cima o Wendell Carter, foi o melhor jogo de playoffs do Wendell Carter da carreira. Meu Deus, que jogasse. E até corre boatos, não sei se tu já viste por aí, na bolha da Magic Nation e também pela internet,
que corre boatos que foi para vingar-se por causa da namorada, Angel Reese era a ex do Jalen Duren, pronto, essas vistas cor-de-rosa, histórias de vistas cor-de-rosa, mas pronto, não tem nada a ver. Mas foi um belo jogo do Wendell Carter sobre o Jalen Duren, como se diz, meteu no bolso, não é? Mas basicamente era só Cade, porque depois Ozar Thompson nós ignorámos completamente, foi tipo, pá, tu não és já ameaça de lançamento de lado nenhum, ou seja, e tu vias que, e até tocaste num ponto lá está nas mensagens, foi interessante, nós não fizemos muito a tal defesa desesperada em cima do Cade, não, tipo double teams e tudo, e mantivemos bem organizada a equipa para, no sentido de, o Cade, basicamente, ok, tu é que querias, mas pá, tu até podes fazer a tal cena de tu podes fazer 40 e tal pontos que se os outros, que foi o que aconteceu, basicamente só o Tobias marcou 17 pontos, assim, uma pontuação relevante. Só tu a fazer 40 e tal pontos e pode ser o Tobias, sei que não chega. E isso foi o que se viu, não é, ao Quedas? Foi essa questão e a tal agressividade, aquele início do Jalen Suggs foi impressionante, que até acho que até embalou a equipa a ter aquele ritmo defensivo forte, não achas? Sem dúvida. Para já, pronto, de uma forma, sendo jogadores muito diferentes, com funções muito diferentes, sabemos assim na equipa, mas o Jalen Suggs, de uma certa forma, menos vilão, embora há quem eu acho vilão, mas menos vilão que o Draymond, mas é um bocadinho para nós o que o Draymond Green era, ainda é um bocadinho, mas era no seu auge para os Warriors, que é não só o contributo efetivo que fazem em campo, mas um pouco essa é um bocadinho o coração da equipa, o que faz a equipa, ou seja, se ele está motivado, a equipa está motivada, e a entrega dele inspira um bocado a entrega do resto da equipa. Ele tem muitas vezes essa função e é interessante ver como ele, pronto, como ele galvaniza o resto da equipa a seguir o seu exemplo, chamemos assim. Mas há duas coisas, pronto, que eu destacaria, que é a estratégia foi sempre claramente o Suggs, o Cade Cunningham pode ter a bola à vontade, pode, tipo, mas nós nunca vamos fazer double team. E uma coisa que é importante perceber, e isto resultou muito bem, e o Cade Cunningham marcou 39 pontos e mesmo assim eles perderam, foi uma boa estratégia, mas que as pessoas não pensem que pelo Cade Cunningham ter 39 pontos que nós deixámos o Cunningham fazer o que queria. Sim, Porque sim, sim. porque não foi bem isso que aconteceu. O que nós não fizemos é nós recusámos a fazer double team. De Exato. todo. E, Exato. mas isto só resulta se a defesa individual no Cade for alguma coisa de jeito. Não Claro, é? claro, Tipo, claro, claro, claro. sem querer estar, tipo, com o pobre coitado está ali a recuperar de uma lesão, mas se nós tivéssemos, sei lá, se tivéssemos o Trae Young a defender o Cade Cunningham, Coitado. mesmo com todos os outros assim, ia ser uma desgraça, porque o Cade não ia marcar 39, ia marcar 70, e assim até porque deixava de resultar. Ou seja, porque o Cade não deixou de ter uma porcentagem de lançamento relativamente fraquita, não foi péssima, mas só não foi pior porque porque ele é um incrível jogador, né? Porque ele é muito, muito bom, e só não foi pior porque ele é muito bom, mas acima de tudo demos trabalho, os pontos eram difíceis, mesmo quando ele marcava tinha alguém acima, quase sempre. E houve muitos triplos que ele marcou que eram invariavelmente step backs, e eram step backs com alguém com a mão na cara dele. E isso cansa um jogador também, ou seja, mesmo quando consegues marcar, se dá muito trabalho a marcar, isso também cansa. E o que acontecia era que nós desmoralizávamos, o pick and roll foi completamente anulado, tanto que por isso é que o Jalen Duren mal apareceu no jogo, porque não Pois. havia trocas, não havia nada, tudo. Sempre que eles tentavam obrigar a fazer uma troca, nós trocávamos de volta. E acima de tudo, outra coisa interessante que fizemos, nós somos uma equipa que faz muitas faltas, sempre fomos, é o risco de jogar o estilo de defesa que nós jogamos, sabemos que vai haver muitas faltas e vamos ter pronto, de jogar um bocadinho com isso. E não é que nós queiramos fazer faltas, mas temos de jogar nesse risco, sabendo que vamos ter mais faltas do que o normal e que pronto, vamos ter de compensar com turnovers, steals, que dão lugar a fast breaks. Mas o que é muito interessante é que nós variámos muito e aí a qualidade defensiva do nosso plantel aí dá jeito, chamamos assim, é que nós variámos muito quem estava em cima do Cade. Nós pusemos o Jalen Suggs em cima do Cade, mas também pusemos o Anthony Black em cima do Cade,
a espaços, tínhamos o Bane a dar uns minutos em cima do Kane. Houve uma altura lá mais para o fim, quando os nossos bases estavam todos carregados de faltas, pusemos o Wagner a defender o Kane também e resultou bastante bem também, porque ele é bastante alto, mas é móvel e defende bem. E, ou seja, essa capacidade, essa versatilidade defensiva ajudou-nos muito. E o facto de conseguirmos defender o Cade bem individualmente, ou pelo menos dar-lhe trabalho, permite-nos poder ficar, e a verdade é que isso foi uma coisa que se notou, pessoalmente no jogo, que foi, eles tiveram muitos poucos lançamentos verdadeiramente livres. Mesmo muitos dos triplos que metiam, tinham alguém em cima, e pronto, e eles metiam os seus triplos, e né, não deixam de ser excelentes, tipo, não deixam de ser bons jogadores, alguns deles excelentes da NBA, e fazíamos também, isso estava a dizer, que é, nós nunca fazíamos double teams, mas quando fazíamos, das poucas vezes que arriscávamos um double team, era sempre com quem estava com o Oscar Thompson. Ou seja, das poucas vezes em que fazíamos essa pressão, deixávamos o Oscar Thompson sozinho e sabíamos que ele não ia ser um perigo de tiro exterior. Aliás, aconteceu, tipo, depois já iremos falar, mas aconteceu, não numa dimensão tão grande, mas há um problema semelhante para os Rockets, com o irmão, de deixá-lo sozinho. E o Lyman Thompson é um jogador de outro calibre do Oscar Thompson, mas mesmo assim, mas às vezes também é vulnerável a esse mesmo tipo de estratégia. E pronto, nossa vitória foi acima de tudo uma vitória defensiva, mas deve ser dito que, embora continuemos uma desgraça completa a lançar triplo, mas isso não vai mudar, é o que é, neste momento já faz quase parte da nossa identidade. Se nós soubéssemos lançar triplos, não era os nossos Magic, né? Faz parte. Exato, é magia negra. Isto é magia negra. O Desmond Bane basta ganhar jogos sem lançar triplos na NBA moderna. É a nossa. Quedas, e mesmo malta que vem cá, que lança 40%, KCP, Tyus Jones, mesmo o Bane, vem cá, baixa logo. O Stephen Curry, se estivesse aqui, estava perdido, só ia lançar um terço. E até o Bane, quando chegou, não estava a meter os triplos e nós pensávamos, até o Bane nós amaldiçoámos, mas o Bane não. Esse tem sido muito bom, esse tem sido incrível, tem dado muito jeito e de facto é daqueles jogadores que dá mesmo. E acima de tudo assusta. A grande vantagem do Bane é mesmo quando o lançamento não está a entrar, o facto de ele lá estar liberta um bocadinho mais de espaço para o Wagner e para o Banquero. E, por exemplo, finalmente foi bom ver o Banquero desistir de tentar fazer estas imitações mal amanhadas do Carmelo Anthony com fadeaways de mid-range a toda a hora. Ele pode lançar este lançamento de vez em quando. Ele pode lançar alguns triplos de vez em quando. Mas o que é que ele fez na maioria do jogo? Lembrou-se que tinha o dobro do tamanho da maioria dos gajos que eu estava a defender. Exato. E simplesmente pegou na bola, ombro para a frente, tiras da frente e vai até ao cesto. Não é? Tipo, às vezes a nossa equipa às vezes complica o que devia ser fácil. Exato. E nós temos os elementos para jogar um tipo de jogo. Temos de jogar esse tipo de jogo. E pronto. Exato. E assim, e bom resultado vem daí. E atenção, foi o que aconteceu neste jogo, não é? Falaste do Banquero, sim, destaque nesta partida. Ele fez até uma assistência ali, parecia o Luka Doncic, quase aquele espaço ali para o Wendell Carter. E o Franz Wagner, que apareceu no quarto período. É verdade que o jogo estava assim um bocado desaparecido, mas no quarto período até foi muito importante, que até foi uma maneira de fechar o jogo. Foi basicamente ele fechar aqui a questão do jogo aqui para o nosso lado dos Magic. De resto, lá está, já destacámos aqui o Wendell Carter, o Bane, que é verdade que neste jogo não teve muito eficaz na linha de triplo, mas já falaste bem, ele dá outras coisas em campo, que é outro jogador raçudo e lá está no aspecto defensivo. Desculpa lá, alguém me bate à porta, peço desculpa aos ouvintes por este problema, mas deixa só ver o que é que se passa. 2 segundos. Ok. Não, eu ia concluir que depois do lado de Detroit temos a questão de Jalen Duren, que tem que mostrar mais no próximo jogo, digamos assim, porque realmente não pode ser, o Jalen Duren não pode ser, digamos assim, posto lá, digamos ali no bolso do Wendell Carter, porque estamos a falar do segundo melhor jogador da equipa, a segunda maior referência ofensiva da equipa dos Detroit Pistons, e que não pode. E ainda por cima um jogador candidato a All-NBA não pode, e pronto. Depois, houve a questão do Oscar Thompson, que o JB Bickerstaff até tirou várias vezes durante o jogo, por causa da questão, obviamente, ofensiva, só que isso ainda piorou.
piorou porque nós aproveitávamos e até atacávamos mais o Duncan Robinson, principalmente o banqueiro. Olha, faz aí uma troca para buscar aqui o Duncan Robinson e atacar. E há coisas aqui que realmente o JB Bickerstaff, vamos ver, tem que os ajustes de treinador, coisa que por acaso em Cleveland falhou, vamos dizer assim. Agora vamos ver se neste próximo jogo vamos ter. E até fala-se uma possibilidade de se calhar o Dennis Jenkins jogar ao lado do Cade. Para Dennis Jenkins, que é um base que veio do banco, foi basicamente neste jogo, teve momentos, atenção, jogar ao lado do Cade, mas também foi pessoalmente o base que normalmente dá o descanso ao Cade, mas as coisas também não resultou ao lado dele, mas ao que parece, do que se tem falado, pode haver uma possibilidade de jogar ao lado, porque o Duncan Robinson neste jogo também foi desinspirado, mas vamos ver o que é que vai acontecer. A questão é que os Pistons têm uma equipa, e mais uma vez estou a falar de uma equipa que ficou em primeiro lugar na conferência, portanto é uma equipa que tem muitas coisas boas, mas até certo ponto é uma equipa de especialistas. Ou seja, eles têm uma série de jogadores que são especialistas em triplos e em abrir o campo, o espaço para o Cade jogar, e tem outros que são especialistas de defesa, e não tem muitos que façam a mesma coisa, que façam tudo ao mesmo tempo. Ou seja, os Pistons têm um bocadinho line-ups defensivos, line-ups ofensivos, e a equipa às vezes está sempre um bocadinho desequilibrada para um dos lados. Ou seja, se os Pistons tentam meter mais defesa em campo, ficam frágeis a nível de lançamento. Se tentam meter mais lançamento em campo, ficam frágeis a nível de defesa e têm alguma dificuldade em encontrar esse equilíbrio. Mas, acima de tudo, a grande coisa, e vamos ver como é que os Pistons agora vão responder, mas nesta temporada, para além do enorme talento do Cade e de uma grande época do Jalen Duren, que eu também, não obstante o excelente jogo do Wendell Carter, estou confiante que não vai ser tão mal como foi neste primeiro jogo, todos os jogos. Sim. Vai certamente ter jogos aliás, para recuperar. ok, desculpa interromper. Se o Duran estiver neste nível, os jogos todos, os Pistons. Não tem hipótese. Pronto, eles precisam do Duran, tanto que a espinha dorsal da equipa é o pick and roll Cade Duran. Do ataque, totalmente. É o perigo que esse pick and roll causa, e o perigo que esse pick and roll causa abre brechas na defesa para depois os lançadores terem espaço para lançar. Isto é o coração de todo o jogo. Se o Duran é completamente retirado da equação e se estás limitado só a ISOs para o Cade Cunningham, pronto, a coisa não aguenta, não aguenta um jogo inteiro assim. Mas os Pistons, em muitos jogos, durante a época regular, a grande arma deles era a entrega. Era tipo, eles trabalhavam mais que os outros, eles faziam mais, corriam mais, tipo, interessavam-se mais em campo. E equipas que são fundadas nesse tipo de mentalidade, e a nossa é um bocadinho assim também. Mas equipas que são fundadas nessa mentalidade têm sempre algum problema quando chegam aos playoffs, que é essa extra mentalidade e esse extra esforço na época regular faz muita diferença. Mas nos playoffs, as outras equipas, mesmo as equipas que são um pouco mais descontraídas a nível da entrega em campo, quando chegam aos playoffs já não são descontraídas. Já não descansam. Já não andam só a ver jogadores a passar. Já dão todos também, ou seja, todos elevam essa entrega. E se a outra equipa consegue chegar ao teu nível de entrega, depois passa a ser talento contra talento, e aí pronto, e aí vamos ver isso foi um fator. Isso foi um fator que nos favoreceu, porque nós fomos mais fortes no ponto dos Detroit Pistons, nesse ponto da garra, na questão defensiva. E depois, tendo o talento que nós tivemos, lá está o Franz, que apareceu no último período, o banqueiro durante o jogo, o Suggs, provavelmente naquele início de jogo, claro que evidenciou e a vitória sorriu para o nosso lado. Quedas, temos que avançar. Ia dizer, temos que avançar, porque senão daqui a um bocado temos mais séries. Exato. Vamos avançar para Cavs contra os Toronto Raptors. Olha, falando de equipas agressivas, e um pouco estavas a tocar, falando dessa questão defensiva, física, isso, os Raptors, não é? Que depois enfrentaram estes Cleveland Cavaliers. Já vão, na altura que estamos a gravar, atenção, não me esquecer de frisar isso, esqueci de dizer isso no início do episódio. Estamos a gravar terça-feira à tarde.
O jogo dos Magic só está no jogo 1, entretanto, terça-feira à noite, esta terça-feira vai ter o jogo 2. Já os Cavs já ganharam os 2 primeiros jogos, 2 jogos que, embora este segundo tive a ver em resumo, não tive a ver mesmo o jogo, tive a ver em resumo, mas do que eu vi em resumo foi um bocado fotocópia. O filme foi quase o mesmo, vamos dizer assim, em que o talento dos Cavs pá, é superior aos Raptors. Raptors que é uma equipa engraçada, que sabe tratar bem da bola, não sei o quê, mas falta ali também algum poder de fogo e até de construção. Pronto, que isso o Quickley podia ajudar, que está fora, o Quickley. Podia ajudar nisso, e depois até o banco dos Raptors também, lá está, com ausências, fica frágil, vamos dizer assim. E basicamente o único setor que os Raptors têm soluções do banco é basicamente a zona do interior, que é o Sandro, eu não vou dizer o resto do nome dele, o suposto Sandro, e o Colin Murray Boyles, que até, por exemplo, o Sandro teve no que eu vi neste jogo de resumo, teve um bom contributo, já o Jacob Poeltl. Bem, nós gozámos muito com o Jarrett Allen das luzes, que no Canadá podia sofrer com as luzes do Canadá, mas o Poeltl é que não está a ter essa dificuldade das luzes. Mas quedas, passando para ti, Cavs, atenção, não está a ser vitórias esmagadoras, coisa que aliás no primeiro jogo, que lá está, esse vi mesmo em direto até e acompanhei mesmo, o Max Struz até foi o que deu aquela folga dos tais 20 pontos aos Cavs ali no terceiro período, que é para construir a tal vantagem mais segura, porque até lá é verdade que os Cavs estavam em vantagem, mas podia haver uma run dos Raptors e igualar ou até ultrapassar, mas mesmo assim os Cavs, lá está, com aquele vantagem algo controlada, vão ganhando jogos, e claro, com o talento de Donovan Mitchell, 2 jogos a marcar 30 pontos, e o James Harden, por agora, está a fazer uns bons jogos, não é? Sim, sem dúvida. Pronto, sem querer parecer um resmungão de James Harden, o James Harden tipo, está na fase dos playoffs em que joga muito bem, que é Sim, nos também é primeiros verdade. jogos, quando ainda não é eliminar. Pronto, quando os Cavs estiverem com a corda na garganta. E mais uma vez, eu tenho zero contra James Harden, a pessoa, e se este for finalmente o ano em que ele tiver jogos a eliminar, em que joga ao mesmo nível que nos outros jogos, e dá tudo o que tem, não se vai abaixo, e não lança menos, e não lança mal, e essas coisas todas, epá, estarei aqui para festejar, porque eu não tenho nada. Há jogadores na NBA que eu até tipo, não gosto pessoalmente, se tem personalidades que me irritam, que assim, o James Harden é um deles, mas é só, às vezes faz um bocadinho de confusão, todas as fanbases em que o Harden passa caem sempre na mesma esparrela de tipo, eu não percebo o que as pessoas diziam quando o James Harden vai nos playoffs. Olha para ele jogar tão bem nos playoffs. Esperem um bocadinho, deem um segundinho, vamos lá ver. Feito essa Esperem, recomendação, não, esperem para apanhar rondas mais à frente, ou uns Boston e rondas mais à Celtics. frente, jogos mais apertadinhos, pronto. E aí, e se ele jogar bem aí, epá, maravilha. Não apaga tudo o que fez para trás, obviamente, mas pronto, é pelo menos um sinal na direção certa e fico contente por ele. Dito isso, ele está a jogar muito bem. O Donovan Mitchell, acima de tudo, o, o que está a correr muito bem para os Cavs é que nesse core de bases, pronto, onde está o core da equipa, que é aquela dupla Harden-Mitchell, né? E Sim, aí, acima de tudo, o que resulta muito bem é que ambos permitem ao outro fazer o que gosta mais, que é ter o Harden ao lado, liberta o Donovan de tentar fingir que gosta de passar a bola, que é uma maravilha. O Donovan sim, Mitchell fica todo contente que assim pode assumir o seu papel como marcador de pontos, que é o que ele gosta mais de fazer. E o exatamente. Harden, no sentido oposto, o Donovan Mitchell adora fazer aquilo que o Harden não adora, que é lançar a bola nos momentos apertados, assumir o jogo quando o jogo aperta. O Donovan me vive para isso. Exato. E então eles um bocado compensam as falhas um do outro e elevam os pontos fortes um do outro, e nesse aspecto fazem uma base com muita química. Eu sinto muita química com os dois, principalmente com os dois a jogarem em campo. E não só os dois a jogarem em campo conjunto, mas também nos minutos em que um descansa, consegues ter um base de nível All-Star em campo à mesma, em todo, pronto, em muito grande parte do jogo. E isso é uma grande vantagem. Dito isso, eu acho que o que está a acontecer contra os Raptors é um excelente exemplo da limitação, nem sempre, mas na maioria dos casos, da limitação de uma equipa, de um modelo de equipa
em que não há estrelas, em que não há Exato. uma O jogador válvula, alfa. O jogador alfa. uma Ok. válvula de escape Yeah, quando as coisas de repente não resultam. exato. É muito giro, e os Raptors tiveram, durante todo o ano, voltem, jogo sim, jogo não, era uma statline dos Raptors em que todos os jogadores no 5 titular e mais um ou dois no banco marcavam pelo menos 10 pontos. Era parte da identidade da equipa. Essa Sim, cena de sim. que todos tocam na bola, ninguém é mais Circula por toda a completo. gente. Yeah. Circula Pronto. por todos, exato. Yeah. E isso é ótimo, é uma excelente identidade para se ter e ajuda a ganhar imensos jogos de temporada regular. E até nos playoffs não é necessariamente uma má mentalidade de se ter. Mas às vezes os jogos ficam apertados e quando os jogos ficam apertados é preciso alguém assumir. Da maneira como os Raptors estão construídos, o jogador que é suposto assumir é o Brandon Ingram. No jogo 2 não correu nada bem. Yeah, 7 Brandon Ingram pontos. teve 7 pontos, 5 turnovers. Yeah. uma desgraça, foi uma desgraça. Não acho que vá Zero ser uma idas, desgraça. atenção, e outro aspecto, 0 idas à linha lance livre, coisa que o É Bandamin, isso. nós sabemos. E os Cavs sabem defender bem, mas não defendem assim tão bem para justificar uma linha destas. Pronto, quebrou um pouco debaixo de pressão e os Cavs continuam. Os Cavs este ano não são muito diferentes da equipa que foram noutros anos. Simplesmente tiveram um upgrade de talento, pelo menos no curto prazo. Não é? Sim, Tipo, no sim. longo prazo, o Darius Garland pronto, será melhor nos próximos anos, obviamente, que o Harden, que está em fim de carreira. Mas neste Exato. momento é melhor ter o Harden do que o Garland. E até porque, pronto, o Harden ainda assim oferece outras coisas que o Garland. E acima de tudo, o Harden também oferece uma coisa, por estranho que possa parecer, quando um é um jogador jovem e o outro é um jogador veterano, que é o Harden joga e o Garland nem sempre. Não é? Tipo, o Harden, Verdade. nesse aspecto, é uma grande coisa que é um elogio que se deve fazer ao Harden, é que o homem joga aos jogos. Sim, Nem sim, sempre sim, joga sim. bem, mas está lá sempre disponível para jogar. O Sim, homem sim. tipo, é um Iron Man completo. Tipo, raramente só perde jogos por lesão quando tem mesmo de ser. E então, neste momento, os Cavs são basicamente uma versão um pouco melhor, né? Tipo, um bocadinho melhor da equipa que sempre foram, que é excelente jogo de bases, fortes também do jogo interior, acima de tudo Exato, defensivo, exato. e Exato. depois um bocadinho, e depois naquela zona dos swings, né? Tipo de shooting guard, small forward, power forward, aquela zona ali à volta dos dois polos, é um bocadinho o que se arranja. Tipo, é um bocado. Ontem foi no último jogo, do jogo 2, foi o Struz que jogou bem, noutros vão ser outros. É um bocadinho. Eles tentam safar com o que aparecer, que é um bocadinho a identidade dos Cavs. Já há uns bons 3, 4 anos que a equipa deles Isso. são um bocadinho assim, e ao seu jeito resulta. Vamos ver essa resulta para um pouco mais, especialmente neste ano em que pronto, o campo ficou um bocadinho mais aberto a este. É uma oportunidade de ouro para os Cavs tentarem chegar a uma final. Epá, para já está a correr bem, mas vou guardar Exato. grandes opiniões finais É, sobre os Cavs quando a coisa ficar um bocadinho mais apertada e ver como eles reagem nesse e, jogo. E para além da curse James Harden, não posso esquecer Cleveland sem LeBron também há curse, não é? Aquela equipa nunca foi uma final sem LeBron James. Lá a comandar a equipa dos Cleveland Cavaliers. Mas sim, concordo. Já agora, é verdade, esqueci de perguntar, ok, mesmo no primeiro jogo que analisámos. Qual era a tua predict Detroit Magic e agora este? Esqueci de perguntar isso, por acaso. Predict de série. 4-2, 4-1. É assim, pronto. Antes da série, embora eu estava. Fiquei, tipo, entre aspas, contente quando caímos para os Pistons em vez dos Celtics. Mas mesmo assim, não nos estava a pôr como favoritos. Com esta primeira vitória, posso arriscar ser Homer e dizer Magic em 6, só Ok, para, ok. só para, pronto, só E para, aqui os, para ter algo para torcer. e aqui os Cavs, eu meti Cavs em 5 antes da série e continuo com Cavs em 5. Se calhar os Raptors ganham um jogo inteiro no Canadá, mas é isso. Assim, no abstrato, mesmo antes de começar, no abstrato também, na minha cabeça, era algo do género. E Cavs em 5 faz todo o sentido. Vejo os Raptors a terem um daqueles jogos em que o tal esforço de equipa em que todos jogam bem resulta pelo menos E um o jogo. Ingram marca 20 e tal pontos ou 30 pontos. Pronto, e acerta. Um deles passa a linha dos 30 e lá ganha um jogo.
mas não muito mais do que isso. Há uma diferença. Exato. Há um nível de talento. Aliás, estes Raptors estão a jogar um pouco acima do que era expectável Sim. Os nesta Raptors, temporada. havia Ter malta que chegado nem ao quinto metia. lugar já foi, pronto, foi uma grande surpresa e foi Exato. também em grande parte pelo nosso deslize. Sim, Porque sim. quem devia estar neste quinto lugar era somente nós. Exato. Pronto. Nós Nós é que devíamos estar até na parte grande. até havia expectativa assim mais alta até. Até havia expectativa Sim. mais alta. Agora, passando para o próximo jogo. Vamos para Madison Square Garden. New York Knicks contra os Atlanta Hawks. New York ganhou o primeiro jogo. Brunson a fazer um início de jogo, meu Deus, e depois o Cat fechou, digamos assim, as contas da partida, num jogo em que os Hawks estavam sempre ali também em desvantagem, bem tentavam, depois a malta vinha do banco, meu Deus, mas pronto, mas não deu, basicamente. E neste jogo aqui, neste segundo jogo, as coisas até estavam bem, vamos dizer assim, controladas. O Andrew Brunson estava a continuar a fazer o seu showzinho do costume. Pá, é um jogador a nível ofensivo dos melhores que há na NBA. Só que depois tivemos aquele quarto período em que não sei o que é que deu na cabeça de Mike Brown, em que usa uma line-up que nunca usou. Estive a ver essa estatística. Ele nunca usou uma line-up que era o Clarkson, Michael Bridges, José Alvarado. Já não lembro a line-up que lá está de cor, digamos assim. E esse período matou completamente. E depois, olha, falando do Michael também. Já no primeiro jogo também foi tipo, ele começou bem o jogo, depois foi desaparecendo. Neste jogo, a mesma coisa. E que depois, rapidamente, Mike Brown, quer dizer, já tipo numa cena de já foi um bocado tarde, porque os Hawks já estavam naquela cena de acreditar, e estes Hawks é uma equipa que um pouco parecida com os Raptors, que é que tu não podes deixar de acreditar, não podes metê-los a acreditar, porque senão eles vão com aquela garra, com aquela vontade, e isso, e são uma equipa, lá está, de jogadores interessantes, não há aquele jogador alfa, aquela super estrela, vamos dizer assim, mas são jogadores que depois empenham e no coletivo realmente dão. E neste jogo os Hawks foi tipo isso, foi tipo, olha, deixa-me o CJ McCollum falar, marcar pontinhos, fez lá uma assistência, mesmo o próprio Cominga, naquele quarto período, foi marcar lá alguns pontos, o Nick Alexander-Walker foi marcado um triplo no canto, e de repente o jogo está para o lado dos Hawks, não é? E depois aí o Brunson tentar salvar as coisas, lá conseguiu alguma coisa, mas mesmo assim os Hawks lá ganharam, graças ao CJ McCollum, que é verdade que podia ter borrado a pintura, podia ter borrado a pintura porque ele falhou aqueles lances livres, mas depois na parte final o Michael também falhou o lançamento decisivo e vitória para os Hawks, yeah, em Madison Square Garden, sem Trae Young. Yeah. Bem, E atenção, exato. a malta a criticar o CJ McCollum, ou seja, não há Trae Young, mas temos que arranjar aqui um patinho feio. E é desta vez o CJ McCollum, que, atenção, pá, fez um belo jogo e a mostrar que realmente ainda pode fazer este tipo de diferença nestes jogos, não é? Embora não é um franchise player, nem uma super estrela, mas ainda pode fazer um bocadinho a diferença e apareceu nesta parte final do jogo e a mostrar que, atenção, já do primeiro jogo tinha mostrado que é realmente o jogador com maior experiência e mais coisa nisto, porque o Jalen Johnson anda ali um bocado coisa e também o próprio Nick Alexander-Walker também, não achas, Pedro? Sim, e a grande coisa é, eu acho que nós todos os anos, eu às vezes sinto que mudas um bocadinho o nome dos jogadores, mas tipo, nós às vezes, eu lembro das conversas que nós tivemos nos playoffs do ano passado e às vezes sinto a ficar com déjà vu e penso, eu estou com déjà vu porque estou muito cansado, porque a minha filha não me deixa dormir, ou nós dizemos as mesmas coisas todos os anos nos playoffs porque as coisas acontecem sempre de forma igual, de uma forma ou de outra, que é, nós... não quer dizer que não haja jogadores que de vez em quando quebram o molde e que jogadores que, mesmo muito jovens, estão logo preparados para os grandes momentos e a fazer e a jogar ao mais alto nível nos playoffs, mas a verdade é que mais vezes do que não, nós encantamos-nos durante, especialmente a época regular, encantamos-nos com as minúcias matemáticas do jogo e a dizer este jogador é muito mais interessante porque ofensivamente, analiticamente e este jogador em conjunto com aquele. E a verdade é que ao longo desta temporada do Hawks, pessoalmente pronto pós saída do Trae Young, em que os Hawks de repente basicamente consolidaram uma nova identidade e passaram a jogar com uma identidade renovada e melhor. Uma das grandes estrelas dessa renovação foi o Nickel Alexander-Walker.
que se tornou um atirador de triplos incrível e um grande barómetro da qualidade, ou seja, um bocado o número 2 para o número 1 do Jalen Johnson, e uma das grandes estrelas desta equipa e um dos grandes motivos para este renascer dos Hawks. E o McCollum era visto um bocado como o gajo que lá andava porque é veterano e tem um salário alto e eles têm de pô-lo a jogar porque não têm grandes alternativas, mas preferiam meter outros ali em vez do veterano que é um bocadinho fuço de vez em quando. Mas a verdade é o que é que aconteceu. Ontem os Hawks nunca desistiram porque tinham um veterano fuço a não desistir, a ir lançando e a ir colocando pressão e a não obstante aqueles 2 lances livres mesmo no último segundo, a tremer menos debaixo da pressão dos playoffs. E a verdade é que tiveste 32 pontos do CJ McCollum e 9 pontos do Nickeil Alexander-Walker, o que não quer dizer que o McCollum agora de repente é uma grande estrela e o Nickeil Alexander-Walker de repente é uma desgraça. Não é isso. É só um pequeno lembrete do valor da experiência nestas coisas. Exato. Porque o Nickeil Alexander-Walker é um jogador experiente, atenção, mas a experiência dele era como jogador mais defensivo, do catch and shoot, a nível, não era de criação primária ou secundária, ou responsabilidade. Claro. Exato, com maior responsabilidade, exato, concordo é mais fácil ser o gajo que te dizem, entras em campo e durante 20 minutos não paras de correr, tentas roubar todas as bolas possíveis e imaginárias e depois lanças uns triplos. Exato. E agora de repente não, tu tens de gerir o jogo, como faltar, exato. Tens de trabalhar em conjunto, tens de ser a estrela, tens de lidar com a pressão de ser a estrela. Estas coisas demoram, às vezes demora algum tempo a chegar lá. E na fase regular, e depois lá está, numa equipa que teve aquela fase das 11 vitórias seguidas, as coisas vão correndo bem, e depois correrias, aqueles jogos que eles corriam e não sei o quê, depois lá está contra equipas também mais fracas, ajuda e a confiança em alta, tudo isso é um efeito bola de neve que ajuda. Há esse ritmo, né? Ganha-se esse ritmo, e os playoffs nesse aspecto são receita sagrada para perderes não há ritmo nos playoffs, tipo, é muito raro uma equipa, mesmo as melhores do mundo, nós estamos a jogar muito bem e vamos continuar a jogar muito bem e os jogos vão ser todos iguais e vamos sempre correr super bem. Os playoffs são peritos em uma equipa pode estar na melhor das formas e de repente chega aos playoffs e perde um jogo em casa contra uma equipa bem abaixo porque se distraíram durante 2 segundos e de repente estavam a perder. Os playoffs são peritos nisso e foi o que aconteceu, aos Knicks deste jogo, que é os Knicks tinham tudo para ganhar este jogo, são ainda assim, claramente, não desfazendo para os Hawks que estão uma belíssima equipa bem construída, mas os Knicks são melhores, têm mais experiência, têm mais talento, têm mais tudo, mas tiraram o pé do pedal, distraíram-se um bocadinho e depois de repente estavam num jogo apertado pronto, estas coisas acontecem, tipo, basta aos outros acertarem um lançamento no momento certo e de repente já perdeste. Só que este jogo estava mais que ganho e o que os Knicks deviam ter estado a fazer no quarto período era a gerir uma vantagem de 2 dígitos para manter os Hawks para trás, não conseguiram fazer e pronto, e assim se perde um jogo em casa. E agora eu continuo a achar que vai dar Knicks nesta eliminatória. Sim, eu também. Mas tipo, criaram, colocaram mais pressão por cima deles sem necessidade nenhuma, francamente. Exatamente. E depois às vezes parece que o Madison Square Garden é bom, mas às vezes é mau, porque quando a coisa aperta parece que a bola queima e só o Brunson é que consegue lá consertar, porque causa pressão nos adversários, mas também causa pressão nos próprios jogadores, não é? Nos próprios jogadores do Knicks que sabem que têm de corresponder às expectativas. Exato. Não é fácil. É verdade. Eu também tenho Knicks a ganhar, lá está, tinha falado no episódio da semana passada, tenho em 6. Porque eu até disse no episódio, não me admirava nada que os Hawks se calhar conseguem sacar ali um jogo em Madison Square Garden, que foi o que aconteceu, porque lá está, depois já sabemos como é que é os Knicks, com excesso de confiança e qualquer coisa, às vezes não é benéfico. Aliás, já vimos episódios disso, por exemplo, na semana passada, na época passada, naquele mítico jogo dos Pacers na comeback, não é? Que enquanto os Knicks estavam todos todos a celebrar a vitória e depois o Haliburton, não é? O Haliburton e o Nate Smith teve para aí 4 triplos seguidos. Foi realmente um jogo impressionante. Dos Knicks é sempre possível tudo, tanto as maiores performances ofensivas como tipo descalabros na defesa, é um bocadinho tudo expectável.
mas ainda assim, em 5 ou 6 é a minha previsão também de Exato. desempatar. Exato. Eu acho que com este empate reafirmo mais o 6, a meu ver. Exato. Passando para Boston. Boston de quedas. Não deu hipótese. E é verdade que os Sixers não há o Embiid, mas o não haver o Embiid não desculpa tudo. E atenção, também elogiar o Jason Tatum. Aquele primeiro período, atenção, não foi um período e meio, 2 períodos. 10 pontos, 4 assistências, 7 ressaltos e um roubo de bola. Ele estava mesmo e fez o jogo primeiro período todo, que não tem sido normal, porque obviamente veio de lesão grave e houve ali uma gestão do jogador, que é normal. E depois o resto do jogo também, Celtics a ser Celtics, João Mazzulla a fazer com que a equipa não adormeça e a equipa muito ativa, aguentou-se com o Vucevic em campo e Luka Garza, isso porque também era um bocado obrigado, porque o nosso Nemias, era isso também, era uma espécie de ponto para o Nemias. O nosso Nemias teve ali dificuldades por causa da questão das faltas, não é? Que foi ali algo explorado, digamos assim, no Filadélfia, e o Nemias tem essa debilidade, vamos dizer assim, bem, lá está, era o primeiro jogo também de playoffs, e se calhar sentiu uma pressão extra, que é normal, não é? E realmente ali na questão das faltas foi ali um bocado complicado, e o João Mazzulla teve que gerir essa questão, e o nosso Nemias não jogou assim muito tempo, só jogou até 15 minutos, mas os Celtics aguentou-se bem, lá está, principalmente com o Vucevic, também depois teve tempo para o Luka Garza, aliás, este jogo até deu tempo para meter malta assim mais o Gonzalez, isso, que também pode ser opções, mas quedas. Volto a dizer, o Embiid não justifica tudo, é a ausência do Embiid não justifica tudo, mas há que realçar que estes Celtics, acho que, principalmente o Tatum, foi tipo aquela, para o fã desatento da época regular e que só vê playoffs, foi tipo, afinal temos aqui o Tatum, não é? Exato. E acima de tudo os Celtics, durante a época regular, a grande coisa, o grande handicap dos Celtics à entrada para a época e e numa expectativa de previsão da época e do que ia acontecer, era por melhor que a estratégia seja, depois faltava executantes. Não só a estratégia foi tão boa que muitos dos jogadores que vieram substituir outros executantes jogaram incrivelmente bem e os Celtics mantiveram-se muito bons a temporada toda, mas se o Tatum não voltasse, mesmo com os Celtics a jogar tão bem como jogaram esta temporada, eles iriam sentir a falta de um jogador para resolver. Iriam sentir. O Jaylen Brown Exato. muitas vezes tem essa tarefa, mas também às vezes é dado a turnovers muito parvos e aquele handle continua a ser frágil e explorável. E portanto, nos playoffs iria haver um grande ataque, sem Tatum, iria haver um grande ataque ao Jaylen Brown e depois íamos ver quanto é que essa estratégia, quanto é que essa vantagem estratégica dos Celtics, muito bem treinados pelo Joe Mazzulla, iria aguentar. Havendo Tatum de novo, os Celtics voltam a ser candidatíssimos, e porque são uma equipa que joga muito bem, com uma estratégia, com uma defesa incrível e uma estratégia ofensiva super definida. Os Celtics continuam a ser um bocado, e isso é importante as pessoas compreenderem, são um bocadinho a mesma equipa que foram noutros anos. E, por exemplo, os Celtics do ano passado, sim, o Tatum lesionou-se, mas eles estavam a perder com o Tatum. Os Celtics são exploráveis. E, acima de tudo, se os triplos não entram, é um problema. Pode entrar aquele colapso mental que vimos, por exemplo, nos playoffs da época Celtics passada. não têm muito plano B se o triplo não está a entrar. Porque tem o Tatum, ajuda a ter o Tatum de volta. Tatum e Brown confiantes a atacar o cesto pode ajudar a resolver alguns problemas, mas os Celtics precisam dos triplos a entrar para tudo o resto resultar. E há um risco, pronto, é um jogo de risco. Mas como é que eles compensam esse risco? Tendo uma grande defesa, que é mesmo se o triplo não tiver entrado durante um bocado, a defesa mantém-nos em jogo e depois o triplo já entra mais à frente, tipo, e eles jogam um bocadinho nesse risco matemático, chamemos assim. Mas são um bocadinho uma equipa sem plano B, um bocadinho parecidas, por exemplo, com os Rockets do D'Antoni há uns anos atrás. Essa era uma equipa mais ofensiva, era diferente, estes defendem melhor, mas é um bocadinho uma equipa sem plano B. Mas o plano A é fortíssimo. E pessoalmente numa conferência este um pouco, pronto, menos forte do que o costume, com algumas fragilidades aqui e acolá, pronto, podem
são candidatíssimos. Eu acho que quanto mais não seja um daqueles jogos disparatados do Maxi, pode fazer, pronto, não digo 4-0 porque os Sixers têm o Maxi, Sim, sim. E pode mas obter digo, e coincidir com uma noite de hot end do Kelly Oubre e do Paul é, George também. o Maxi tem uns 40 pontos e mais alguém meter uns triplos e de repente eles ganharam um jogo, não acho descabido, mas digo Celtics em 5 sem... E se me perguntares, eu digo Celtics em 5, e se me perguntares, é mais provável em 4 ou em 6, se não for 5, claramente em 4. Exato. E São vamos muito ver a mais. questão do Embiid, só que isto do Embiid Sim. estava aqui a confirmar e ele ainda não está pronto aqui para o jogo de hoje, de hoje à noite, vamos ter o jogo 2, ele ainda está aqui como out, não sei se pode haver atualizações agora de manhã, e pode passar a questionável ou game time decision, por exemplo, como o caso do Kevin Durant, que já iremos falar, mas eu vou-te ser sincero, os Sixers para combater estes Celtics, é preciso que venha um Embiid, mas um Embiid quase não, até diria mesmo, nível MVP, coisa que acho que não vai acontecer, porque o Embiid, ainda por cima, depois de parando outra vez, mais não sei o quê, mais uns dias ou umas semanas de fora, ele normalmente não costuma regressar com a polpa toda, não é? E nisso até pode ser umas boas notícias para o nosso Nemias, também nosso É, Nemias que vamos ver como é que também vai portar-se nestes claro. próximos jogos. Mas deve ser dito também que eu, para bem da minha sanidade mental, é estranho como estamos a falar de um jogador que foi MVP há 3 anos. Estou aqui a fazer contas de cabeça Sim, rápido. sim, acho que foi 3 3, já. Acho que foi 3 3 anos. anos. E é impressionante o quão rapidamente eu nem sequer penso nos Sixers como tendo um Embiid. Tipo, não penso, não. E eu sei que eles muitas vezes o têm, e ele até tem feito alguns bons jogos, mas eu na minha cabeça penso nos Sixers como uma equipa que eu concedo sem o Embiid e que de vez em quando, olha, tem o Embiid, que bom, que bónus, que Yeah, yeah. extra. E é estranho pensar num jogador do calibre do Embiid como um extra, mas é um bocadinho o que ele se tornou, pronto, com estes azares contínuos de lesões, pronto, que ele continua a ter. Claro que, pronto, os Sixers com o Embiid podem causar um tipo de pressão diferente nos Celtics, que os pode prejudicar, até porque eles precisam muito do Nemias em campo para essa identidade defensiva resultar da mesma forma, porque tanto Vucevic como Luka Garza são jogadores mais versáteis a nível ofensivo, mas que a nível defensivo são muito Exato. piores que o Nemias. Aliás, o Nemias continua a titular e foi ganhando cada vez mais minutos, porque o Mazula gosta dele, acima de tudo, pela defesa e pelos bloqueios que ele faz para os outros jogadores. E depois, ofensivamente, o Nemias, pronto, é ultra eficiente, não inventa. E então, pronto, o Embiid em campo pode causar uma pressão diferente no Nemias e, como tal, uma pressão diferente no Celtics, mas não é algo com que se possa contar. E mesmo com o Embiid em campo, acho estes Celtics demasiado inteligentes para se deixarem apanhar na curva só pela chegada do Embiid. Mas pronto, Yeah. pode estar errado, mas acho que será com ou sem Embiid. Sim, sim, Não sim. vejo assim os Sixers a darem uma imensa luta. Mudando de conferência, OKC Suns, isto vai ser uma série de poucas histórias, não é? Pedro Quedas. Este primeiro jogo, aquela velha estratégia dos OKC de a nosso melhor ataque é bem na defesa, que é nos roubos de Yeah. bola e nos pontos nos turnovers, e depois o pintado, que o Chet brilhou, o Hartenstein, lá está, tal como a Vender Carta meteu o Gerandura no bolso, o Hartenstein meteu o Iguodala, como é que é? Iguodala, exatamente no bolso, e vai ser o resto da série. Isto não, é uma diferença muito, muito grande. Depois, Jalen Williams, que se calhar a melhor notícia que a própria vitória do jogo em si é o Jalen Williams, que está bem, tanto nos dois lados do campo, teve bem nesses dois lados, e realmente pode fazer com que tranquilize a equipa dos OKC Thunder. E o Shea, não ter um jogo assim espetacular, nível MVP, mas também não era preciso, não é, Quedas? Porque realmente depois no quarto período as coisas já estavam mais resolvidas. E os Santos, pronto, ainda estava ali nos primeiros minutos a dar ali uma gracinha, mas não
Não tem, não vale a pena e é uma equipa que está condenada. Atenção, Suns, olha, tocando há pouco dos Raptors, que foi uma grande surpresa, estes Suns a mesma coisa. Ninguém estava à espera destes Suns estar aqui nestes playoffs, mas aqui estão. Mas claro, há aquela cena, há níveis e os OKC estão num nível ou num patamar muito, muito superior, não é? Claro. Os OKC ganham este jogo de uma forma que ganham todos os jogos. Essa há de ser sempre o superpoder dos OKC, é que eles não mudam o estilo de jogo para nenhuma equipa. Jogam exatamente da mesma forma contra toda a gente. Que é pressão absurda na bola, constante, boa defesa do garrafão, sempre a tentar criar turnovers para depois marcar pontos rápidos no outro lado. No outro lado, tem algumas fragilidades ofensivas, não muitas, mas algumas fragilidades ofensivas aqui e ali, mas todas elas compensadas quando o jogo aperta remotamente, com um Shea que, quando é preciso, ter ali uns minutos em que assume a coisa, e seja da linha de lance livre, seja com mid-rangers ou no ataque ao cesto, resolve o jogo com uma série de pontos e a coisa está feita. Eles jogam sempre da mesma forma. Acho que os Suns não são a equipa que vão ter argumentos para os causar pressão. Acho que há pressão a ser causada, não obstante os OKC serem uma equipa tão forte como é, mesmo no ano passado. Nós já falámos sobre isso, mas acho que é importante, no outro podcast, mas é importante referir que é como eles eram favoritos antes da temporada começar e tornaram-se campeões no fim da temporada. Eu acho que se fores perguntar à maioria das pessoas como é que foram os playoffs dos OKC no ano passado, eu acho que muita gente vai ter aquele efeito Mandela na cabeça de achar que eles ganharam na boa e que foi fácil. Pois, yeah. Há um bocado essa ideia que foi fácil, que foi na boa, e na verdade os OKC soaram muito em várias séries nos playoffs, e mesmo na final estavam tiveram de ir a jogo 7 contra uma equipa de Pacers que nem era suposto lá estar, e o Haliburton estava a jogar incrivelmente bem no arranque do jogo, e de repente lesionou-se. Ou seja, há muitos what ifs. O OKC ganharam bem e foram campeões justíssimos. Mas nada disto é fácil. Dito isso, acho que contra os Suns vai ser fácil. Acho sinceramente que neste especificamente, tu tens outras series em que há um desnível nas equipas, mas neste, se não for 4-0, eu acho estranho. Acho mesmo que qualquer coisa correu esquisita, porque os OKC não são dados a descansar. Porque a maioria das equipas descansam de vez em quando. Os OKC tendem a não descansar, porque eles fazem aquela cena que eles fazem sempre, que é, tu tens ali 2 ou 3 jogadores, tens aquele core de Shea, de Jalen Williams e de Chet, esse não mexe, não muda. Esse é o core essencial da equipa. Mas os outros jogadores, tanto pode ser um poste e um base, pode ser 2 bases, pode ser 2 jogadores mais altos, um small forward lá para o meio, eles combinam com o que quer que seja, e para além desses 3 que formam o core da equipa, quase todos os outros jogadores da equipa são especialistas defensivos. Quase todos. E estão lá para causar pressão na defesa, fazer roubos de bola, pressão, e como eles têm todo um plantel recheado de jogadores assim, falámos há bocado das faltas que os Magic fazem, os OKC jogam um bocadinho também nesse risco, que é, mesmo que comecem a acumular faltas, ok, o Caruso entrou em campo e de repente fez 2 faltas, na boa, sai ele, entra o Casey Wallace. Exato, e desse também tem faltas, na boa, entra o Dort. E Aaron Wiggins, tem vários. Eles têm capacidade de ir, e os jogadores não precisam descansar. Né? Jogadores como o Caruso, como o Casey Wallace, jogam cerca de 20 minutos por jogo, todos, mas jogam a 1000, jogam 20 minutos como se estivessem a jogar 40. Tipo ali mesmo no máximo de capacidade, como se estivessem sempre a jogar o último minuto de um jogo, quero dizer. E essa capacidade de ter a equipa sempre fresca à volta das estrelas torna os OKC uma equipa muito difícil nesse sentido, e é por isso que eu acho que vai ser o 4-0 tranquilo. Sim, aliás, a minha única pick de 4-0 é esta. de todas as coisas, esta para mim não me fez não me criou muitas dúvidas. Outra série que muita gente, essa não meti, mas muita gente está a meter como 4-0 é os Spurs contra os Blazers. Que pronto, o Wembanyama, que estreou-se e depois até deu para a parte final ele ali exibir os seus dotes de triplos, digamos assim, embora já tinha
marcado no início do jogo, mas na parte final também quis mostrar nisso. Mas atenção, a diferença não é tão grande, lá está, entre o OKC e os Suns, a diferença não é tão grande que estes Spurs e os Blazers. E eu tenho dito até, lá está, nos episódios anteriores, que estes Blazers, para ser uma ameaça mais forte ou mais legítima, tinha que ter um jogador, olha, um Damian Lillard, um criador de jogo, uma ameaça de triplo da equipa, porque estes Blazers até parecem um bocado como nós, não é, Quedas? É uma equipa até fechada defensivamente, mas no ataque é Dani Advija, não é? E fica muito curto, não é? E fica muito curto. E contra estes Spurs viu-se que é uma equipa jovem, que é verdade que há a questão de inexperiência, é verdade, mas é uma equipa jovem que estava ali sempre a carburar. Então aqueles bases, Fox, Castle, Harper, sempre ali, ali com coisa, sempre ali a fazer passos para o Embanyama, para o Cornet. O Vassell então estava em correrias e a marcar triplos, a fazer abafos, uma correria toda maluca. E estes Spurs está, ganharam o primeiro jogo. É verdade que a diferença de pontos não foi assim muita, mas mesmo assim foi uma vitória, como se diz, quase, sem espinhas. Não foi uma coça, mas foi sem espinhas, com algum suor, é verdade, porque estes Blazers também têm a sua qualidade. Dani Advija tentou carregar outra vez a equipa, tal como fez no play-in. Só que lá está, a diferença é muito, lá está, é muito curto, vamos dizer assim. E até no banco também fica algo curto a qualidade. Lá está, a diferença de qualidade entre os Blazers e os Spurs é um bocado notório, não achas? Assim, e é daquelas coisas estranhas que é o Embi é tão bom e os Spurs estão a jogar tão bem que nós quase nos esquecemos que eles são uma equipa muito, muito jovem. Absurdamente jovem. Exato, O próprio exato. o Embi é muito jovem e o resto do plantel à volta do Embi são todos muito jovens. Quase todos. Tens ali alguns veteranos aqui e acolá a dar um bocadinho aquele toque de veterania, não Sim, o é assim Harrison pá, Barnes. desta vida, Yeah, tipo, yeah. mas pouco mais. Quase toda a equipa e o core da equipa é todo muito jovem. Não jogam como tal, jogam como veteranos e jogam em prol de um modelo de equipa já muito bem treinado, mas jovens não obstante. Aquilo, neste caso, mais do que a luta, experiência e não experiência, porque são duas equipas, dois plantéis com pouca experiência de playoffs, de ambos os lados. Pronto, os Blazers ainda têm o Drew Holiday, pronto, é diferente, mas não há assim imensa experiência de nenhum dos lados. Acima de tudo, aqui o que tens é uma questão de construção. Os Blazers encontraram uma estrela no Danny Avdija e tentaram jogar muito bem e merece todo o crédito. Mas é um bom exemplo de como simplesmente pôr uma porrada de jogadores defensivos à volta de um bom jogador ofensivo só resulta até certo ponto. Tens de ter alguma produção ofensiva dos outros jogadores. Alguma. Não tem de ser imensa, mas tem de ser alguma. E muitas vezes os Blazers vê-se que é um bocadinho, se não for o Avdija a marcar, não há ninguém extra para apanhar, para dar essa ajuda, chamamos assim, ao Dani Avdija. Enquanto que nos Spurs tens dois grandes momentos, que é mesmo que uma equipa adversária faça um esforço enorme para tirar a bola das mãos do Embi e fazer tudo isso, o resto da equipa continua a ser perigosa e a criar perigo. E depois, o Embanyama é simplesmente absurdamente bom, porque mesmo contra os Blazers, mesmo sendo eles os favoritos, não deixa de ser o primeiro jogo dos playoffs e eu acho que as pessoas dão de barato e nem sequer pensam bem, ou seja, eu não sei se vi alguém a mencionar em destaque que isto é o primeiro jogo de playoffs do Embiid, sempre. Yeah. Porque já esperamos isto de um jogador tão jovem. Essa é que é a coisa impressionante num jogador como o Mbanyama, que pronto, que tem tudo para ser, vamos ser sinceros, a curto, médio prazo, o melhor jogador da NBA e um favorito MVP todos os anos. E a verdade é que esta é a cena impressionante, que é, ele marcou 35 pontos no seu primeiro jogo nos playoffs e eu nem sequer pestanejei. Claro, é o Mbanyama, obviamente marcou 5 em 6 triplos. Pronto, claro que sim, why not? Um gajo com 2 metros e 90 a meter 5 em 6 triplos, claro que sim, faz todo sentido. Perfeitamente normal. Nós já nem estranhamos e isso diz muito sobre a qualidade deste miúdo
o quão já nem se estranha Uhum. tudo o que ele faz, e muito do que ele não fez no primeiro jogo a nível defensivo foi porque as equipas simplesmente o evitavam como o diabo da cruz. Yeah, yeah. Os Blazers, pura e simplesmente, muitas vezes nem sequer tentavam atacar o cesto se o Wembanyama estava lá por perto. E essa é um bocado a importância que este jogador já tem, sendo tão jovem, e é importante relembrar, isto foi o primeiro jogo dos playoffs da carreira dele. Exatamente, e bateu recordes, lá está, é sempre a mesma coisa, não é? A melhor estreia de sempre do jogador dos Spurs, e já agora os Spurs que no pavilhão estava, lá está, lendas, o Ginobili, Tim Duncan, Robinson, Galvin, Popovich, embora Popovich é normal, porque ainda faz parte da organização, mas estava Claro. essas lendas todas, só não estava o Tony Parker, porque pronto, tem lá os negócios lá na França com a Asvel, a equipa dele, ele também estaria, se a época tipo lá na França, ou umas coisas lá aqui na Europa tivessem coisa, ele também se calhar ia lá para ver o Embanyama, ainda por cima também é grande amigo do Embanyama. Passando para a próxima série, que é os Lakers, não é? Ganham o primeiro jogo, Laker Nation a sonhar, porque Kevin Durant teve fora no primeiro jogo, e agora, na altura que eu estou a gravar, aparece aqui como questionável game time, ou seja, será no aquecimento, isso é que vamos saber se ele vai jogar ou não. Mas o jogo foi um pouco anormal, porque é verdade. E este foi um dos jogos que acho que deves concordar comigo, Quedas, que atenção, nada tirando o mérito à vitória dos Lakers, LeBron James que a mostrar com 41 anos e meio quase consegue carregar uma equipa para uma vitória nos playoffs, mas acho que isto foi mais derrota dos Rockets do que vitória dos Lakers, a meu ver. Aliás, até e eu nem tinha noção, ok, desde quando eu vi o jogo e tal, e meu Deus, sei que depois quando vi as estatísticas é que eu fiquei a questão dos saltos ofensivos, a questão dos roubos de bola, que lá está, provocam os turnovers, os Rockets estava tudo isso à frente, e nos lançamentos, que é quase 30, mais de 30 lançamentos com os Lakers, acho que no total era mais 27, ou seja, eles tiveram 93 lançamentos, exato, os Houston Rockets, e os Lakers tiveram 66 lançamentos. Linhas de lance livre. Linha de lance livre é basicamente igual. Os Lakers tiveram mais uma ida à linha de lance livre com os Rockets. E chega ao fim, tu perdes este jogo assim de 9 pontos. Diz-me, pá, outra vez usando a expressão que usei para o Embiid. Faltou o Kevin Durant. É verdade. Mas não explica tudo. Porque realmente, enquanto tu vês o Sengun a ser muitas vezes, muitas vezes não, a não nivelar por cima do DeAndre Ayton também não é bom sinal. Atenção, isto é um jogo anormal, porque se houver mais 10 jogos deste registro, tipo, estava a falar mais estatísticos, mais ressaltos, mais roubos de bola, mais 27 lançamentos, os Houston Rockets ganhavam se calhar os 10 ou os 9 jogos. Podia haver ali um pelo meio que também acontecia como hoje. Mas mesmo assim, quedas, é uma desilusão. É verdade que o jogo é em LA, mas os Lakers não têm Luka Doncic nem Austin Reeves, e o melhor jogador da equipa tem 41 anos e meio. É verdade que chama-se LeBron James, mas tem 41 anos e meio. E que atenção, nem fez um jogo daqueles ao LeBron, meu Deus, 30 e tal pontos, e não sei quantas assistências, não é? Sim, fez um bom jogo, fez um jogo a pautar um bocado essa equipa, e eu acho que os Lakers vieram com uma muito boa estratégia. Vieram pronto, preparados para tentar explorar na melhor medida possível as fragilidades dos Rockets, e conseguiram, mas em nenhum momento, dados os executantes em campo nos Lakers e os executantes em campo para os Rockets, mesmo sem o Durant, em vários momentos deste jogo os Rockets tinham a faca e o queijo na mão para colocar pressão nos Lakers e quebrar esta estratégia boa que fosse que eles tiveram. Isto só resultou porque os Rockets também deixaram que resultasse. Uhum. E acima de tudo porque é verdade que o Durant foi contratado para ser o jogador que marca os pontos nos momentos decisivos, e eu acho que os Rockets não têm hipótese a nível de avançar nos playoffs, quem sabe chegar a umas finais, né? Almejar algo mais. Para isso, precisam ter o Durant em forma e a jogar como sabe jogar. Esses 30 pontos eficientes do Durant e esses lançamentos nos últimos segundos que ele oferece
são cruciais para esta equipa, porque é uma equipa que, sem ser no Durant, não tem isso em mais jogador nenhum. Mas isso é, quando eu digo que o Durant é crucial para tentar ganhar a uns Nuggets, a uns Wolves, a uns OKC, a uns Spurs. É para isso que precisas do Durant. Se precisas do Durant para ganhar aos Lakers, então não tens hipótese nenhuma contra os outros. Estes Lakers, porque uma coisa é os Lakers, mesmo os Lakers com Luka Doncic e Austin Reeves têm as suas fragilidades, acima de tudo defensivas, mas pronto, mas é uma equipa que tem o Luka Doncic e o Austin Reeves e tem o LeBron James, e quanto mais não seja desse triunvirato de estrelas, torna qualquer jogo complicado e difícil, porque não deixa de ser um trio de estrelas muito bom. Agora, quando o único que sobra é o LeBron com 41 anos, o DeAndre Ayton que teve um bom jogo, mas já sabe como é que é o DeAndre Ayton, tipo, a qualquer momento pode desaparecer. Se eles não conseguem, mesmo sem Durant, dar a volta a estes Lakers, então qualquer sonho que possam ter de algo mais, já foi. E acima de tudo, o que houve aqui foi uma manifesta, principalmente numa equipa que se preza na pressão que coloca física, na pressão física que coloca nos adversários, né? Tipo, é todo o modelo de jogo dos Rockets é ter uma equipa forte que dá porrada e que causa pressão física debaixo do garrafão, que coloca os adversários a fazer faltas, irritados, a querer dar a porrada com eles, faz parte. E eu não senti essa luta, essa garra de nenhuma das duas maiores estrelas dos Rockets, seja Sengun, seja Amen Thompson. Não senti de nenhum deles essa garra e essa vontade de, epá, mais nada está a resultar, ao menos vou atacar o cesto que nem um doido e saco uma falta, nem que seja isso. Senti pouca luta nesse sentido. E se essa luta não aparecer, então podem ser eliminados pelos Lakers e de repente, e seria, francamente, se eles são eliminados pelos Lakers sem Luka, sem os Reeves, é uma vergonha completa. Não acho que vai acontecer. Exato, atenção. Mas seria uma vergonha completa. Exato, e vamos ver como é que vai ser a reação deste jogo. Como volto a repetir, não é em Houston, é em LA, mas mesmo assim a pressão está para o lado de Houston, porque derivado das circunstâncias, o favoritismo está para o lado de Houston. Sim, é fácil esquecer que os Lakers são o terceiro seed e os Houston são o sexto. Tipo, não, os Lakers são o quarto e o quarto e quinto, quero dizer. Exato, o Denver que é o terceiro. Exato. É fácil esquecer que os Lakers ficaram à frente, apesar de tudo. Exato, conseguiram aguentar, conseguiram aguentar aquele lugar, é fácil esquecer, e por isso tem a vantagem casa, sim, mas toda a gente esperava uma vitória dos Rockets logo a abrir a eliminatória, e o facto de não ter acontecido é... Pronto, Sim, a questão, eu acho que é tal cena, é a maneira que perderam. É mais isso, é a maneira que perderam, que até em nível de estatístico é daqueles casos que é quase impossível. Aliás, até foi o nosso colega, o Lucas Nima, que eu vi lá está o podcast, que ele disse que nunca aconteceu isto nesta época, de uma equipa ter tantos ressaltos, tantos roubos, tantos lançamentos e perder um jogo. Nunca aconteceu, por exemplo, nesta época é único. Porque realmente, vamos ver assim, como é que é possível uma equipa que lança 93 vezes e a outra 66 e perde? São mais 27 lançamentos. É isto. E é como digo, se houvesse mais casos assim, claro, a vitória podia-se rir para o caso de Houston, mas lá está um jogo sem gol muito abaixo. O Amen, estavas a querer comentar na questão do seu irmão gêmeo, o Alzar, também neste jogo também, pronto, os Lakers também fizeram a mesma coisa, tipo, vamos-te ignorar, não és uma ameaça, não é? Basicamente, o jogador que até deu uma nota positiva é o Tari Eason, que foi ali do banco, deu ali alguma coisita, marcou lá os seus pontinhos e na defesa portou-se bem, porque até na defesa os Rockets estavam irreconhecíveis. Irreconhecíveis e não sei, e é como tu dizes, atenção, não quero entrar em overreacts, aqui só estou aqui fantasiar, mas se os Rockets perdem isto, até o e-mail doc, olha, vai ter a sua cadeira quente. Realmente os Rockets este ano, a missão deles é ir aos playoffs, mas apanhando os Lakers nesta situação, e atenção, mesmo que o Luka Doncic regresse, eu desconfio que vai ser o Luka Doncic de março, e eu desconfio imenso que vai ser esse Luka Doncic. Vai ser um Luka Doncic algo debilitado. Aliás, como já vimos em casos nos últimos anos, como foi o Aaron Gordon, como foi o James Harden nos Brooklyn Nets, vai ser ali coxo, vamos dizer assim, não é? E vamos ver. E então o Austin Reeves, esse é o mais provável que só regressa se os Lakers forem passar para a ronda seguinte, e mesmo assim nem jogava no início.
Quedas, vamos para a última série, que se calhar é a série, lá está, é o cabeça de cartaz desta primeira ronda, que tivemos já 2 jogos bem disputados e realmente 2 jogos assim mais quentinhos. Também tivemos ali está Nova York em Nova York entre os Knicks e os Atlanta Hawks. Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets. Primeiro jogo, pá, Jamal Murray, se nós esquecermos o 0-8 de triplo, foi um jogo quase perfeito a nível ofensivo. Sim. Jokic a ser Jokic, a libertar-se das amarras de Gobert e a jogar point center, e foi realmente um ajuste que para mim também deu a vitória à equipa dos Nuggets. Mas neste segundo jogo, Murray, atenção, até o intervalo muito bem, depois no intervalo para a frente já começou a desaparecer, e então ele e o Jokic no quarto período foi de 2 em 12 ou 2 em 14 em lançamentos. Isto porquê? Porque Rudy Gobert, não é? E também Julius Randle. Eu tenho que mencionar o Julius Randle e também, obviamente, Anthony Edwards também, mas Julius Randle, quedas. Vimos a versão má do primeiro jogo, que Exato. não dava nada no ataque, e na defesa também andava aí às vezes a papar moscas, como eu digo, não é? E o Aaron Gordon, e o Tim Hardaway, pá, foi comido muitas vezes, até coisa. E neste jogo, epá, no ataque certinho, claro, falharam ali uns lançamentos que podia não ter feito, pronto, normal, mas jogo muito bom no lado ofensivo, e defensivamente com o Jokic ali a fazer, não é? Claro que muitas vezes o Jokic marcava pontos na mesma, obviamente, mas ali a forçar o Jokic um jogo mais físico, para depois chegar ao quarto período, quando apanhava o Rudy Gobert mais fresquinho, o Jokic não sabia o que fazer com o Rudy Gobert, porque apanhou, lá está, não só o Randall, também o Naz Reid, a lá dar ali uma pancadazinha. E a mesma coisa para o Jamal Murray, que apanhou o Jaden McDaniels, que tem feito também belos jogos, mas se não há Jaden McDaniels, há eu do Sumo, que também é um jogador forte, até defensivamente muito até compacto, e realmente os Timberwolves conseguiram ganhar este jogo, onde Anthony Edwards no primeiro jogo notou-se claramente que o joelho não estava a 100%, já neste jogo já se viu melhor o joelho e melhor ele, não é? Já, no seu nível que já estávamos à espera, com ele a 100%, não é? Sim. Epá, os Wolves são sempre. Também não mudam muito, têm as mesmas forças, as mesmas fragilidades, tem um jogador como o Anthony Edwards que a qualquer momento pode resolver um jogo, isso é bom de ter. Tem um número 2 ofensivo no Randall, com o qual é um bocado. Deves ficar contente quando ele te dá coisas boas, mas não contar com isso, porque a qualquer momento pode desaparecer. Com o Randall é um bocadinho a melhor maneira de viver saudavelmente com o Randall na equipa, é esperar que ele, pelo menos, que ele não seja pronto, que ele não desapareça por completo. Ele de vez em quando vai ter um grande jogo em que vai ganhar um jogo porque vai jogar muito bem e ter um excelente jogo ofensivo e de grande entrega defensiva, e vai ter outros jogos em que desaparece por completo, desde que não dependas do Randall, como durante alguns anos, por exemplo, os Knicks dependiam do Randall e pronto, e aprenderam o que é viver nessa vida em que dependes do Randall, tipo, não é fácil. Mas desde que ele seja sólido, já ficam contentes. Os Wolves defendem muito bem. Os Nuggets têm possivelmente o melhor ataque em toda a liga, a nível de inteligência de como atacam os espaços, e é um bocadinho, isto vai ser um bocadinho guerra de xadrez, que é o Gobert tem um excelente jogo, pronto, e um bocadinho, uma pequena amostra para quem teima em não compreender o valor de um jogador como o Rudy Gobert na liga. Depois, de repente, se calhar não percebem, se calhar são gajos que depois vão ver a box score, vão ver 2 pontos, 7 ressaltos, vão ver 0 blocos e pensam que ele não fez nada. E é impressionante o impacto que um jogador como o Gobert pode ter, e o modo como ele defendeu o Jokic, principalmente no último período, foi incrível. Mas tipo, é plenamente possível que agora Denver vá para Minnesota e o Jokic volta a colocar a equipa às costas e eles ganham um jogaço, ou o Jamal Murray também a jogar muito bem. Acho que esta eliminatória tem tudo para ser muito apertada, pode ser um bocadinho como aquelas velhas clássicas eliminatórias à Nuggets em que todas as eliminatórias iam ser para jogo 7. Pode ser uma dessas. Pode ser uma dessas. Eu tenho, lá está, Nuggets em 7. É o
seria a minha previsão também, que é, acho que em última instância são os Nuggets, mas pode muito bem ter essa incerteza em que todos os jogos vão ser decididos sempre naqueles últimos minutos, nos últimos segundos, e pronto, e nesse aspecto continuo a achar que os Nuggets são melhores, mas há sem dúvida, são equipas que encaixam uma na outra. E já conhecem, lá está, Quedas. Esta é a Conhecem-se muito bem. terceira série de playoffs em 4 anos. É verdade que mudou peças, há o Cat e agora há o Randall, há o Dante DiVincenzo, há o Cameron, já não há Michael Porter Jr., mas há o Cameron Johnson, mas basicamente aquelas peças principais, Anthony Edwards, E Jokic, aquilo encaixa. já se conhecem, o Jaden McDaniel, já se conhecem, É, o Finch também, pá. basicamente tu tens de um lado, os Nuggets atacam muito bem e de vez em quando lembram-se de defender. E os Wolves defendem muito bem e de vez em quando lembram-se de atacar. E é um bocadinho esse encaixe. E nessa guerra de atrito, uma delas há de ser vencedora. Eu apostaria nos Nuggets, mas acho que vai ser apertado a eliminatória toda. E atenção, mesmo que os Timberwolves ganhem o próximo jogo e dá a cambalhota na série, eu diria assim, pá, eu vejo os Nuggets no jogo 4 empatar, porque tem o Jokic, tem o Murray, e o Aaron Gordon, que este jogo também parecia que também não estava bem fisicamente e passou um bocado ao lado em campo, e o Aaron Gordon é um fator X muito importante para estes Denver Nuggets, não é? E a sua condição física, e é verdade que não havendo Peyton Watson, porque agora tem estado fora, podia, lá está, dar ali mais alguma coisinha na ausência do Gordon, tem ali o Peyton Watson, até na criação de pontos, que ele melhorou muito neste ano, mas lá está, isto aqui é taco a taco. Aliás, já vimos isto, lá está, 2 anos atrás foi assim, foi muito ali taco a taco, ganhas tu, ganho eu, e atenção, e vão ser jogos como estes últimos, se calhar ser os melhores jogos desta primeira ronda, de certeza, e vão ser jogos que vai ser ali quentinhos, com aos empurrões, às vezes ali provocações e tal, mas muito físico isso e tal como eu disse na semana passada no episódio, estes Nuggets, que acredito que passe, mas vai ser um caminho da final, até à final, eu acho que eles vão jogar a final todos arrebentados. O Jokic e o Jamal Murray com os pulmões na boca, porque depois de passar isto, apanha estes Spurs, que já falámos bem deles, depois apanha o jogo Oklahoma City Thunder. Não sei. Mas isso faz parte da experiência Nuggets. Chegarem todos conectados ao final dos playoffs faz parte do modo como eles jogam. Exato. Faz sentido. Exato. Bem, Quedas, tens mais alguma coisa a comentar sobre... Eu diria que não, acho que começou bem. Já se pronto, algumas coisas previsíveis estão a correr como suposto, mas não quer dizer que não tenha havido aí espaço para algumas surpresazinhas. Acho que tens para aí tipo 2 ou 3 eliminatórias em que não vem dali grande motivo para grandes surpresas, mas diria que vamos ter pelo menos uma ronda ganha por uma equipa no seed abaixo, e vai ser interessante ver se vai acontecer e qual delas é que vai ser. Vai ser os nossos Magic, não é? Vai ser o nosso Magic. Vamos ter de ser nós a cumprir essa missão. E que venha depois a seguir quem? É os Cavs, não é? Que venha a seguir os Cavs. Mais uma vez contra os Cavs. Exato, em 7 jogos, até sofrer, até o último. Muito bem. Maltinha, vamos então embora, maltinha. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se subscreve no canal, aqui no YouTube. Se tiverem, lá está, interessados em ouvir não só este episódio ou futuros episódios, estamos nas plataformas também de podcast, ou seja, a malta gosta de estar ali mais, em vez de ver nossas caras, só ouvir as nossas lindas vozes, estamos lá no Spotify e na Apple Podcast. Sigam as nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. Um grande abraço aqui ao Quedas, pela companhia e por mais uma boa conversa, e na próxima, vez que vies cá, é para festejar, não é? Esta puramente... É para festejar a eliminação dos Pistons. Exatamente. Grande abraço a todos, malta. Tchauzinho. Abraço.